Disse, eu estou aqui acompanhando a conversa também, conversando com os nossos internautas, e eu estou aqui com a nossa revista, a revista Canção Nova desse mês de outubro, e aqui tem um artigo da doutora Elizabeth Kipman, que tem como título, Como Você Começou, explicando para os leitores como começa a vida e dizendo que muitas vezes o aborto é provocado, mesmo com assistência médica, isso aumenta a sobrecarga sobre a mulher com consequências inclusive físicas no próprio ser. E a participação masculina fica insignificante, as gestantes que recebem apoio e carinho superam o conflito, evitando acrescentar o trauma do aborto ao trauma do susto de uma gravidez indesejada. E aí, falando desse apoio, dessa consciência, lá nos Estados Unidos eu conversei, está até aqui no site da Canção Nova, com o Michael Cicociopo. Ele é diretor executivo da Federação Pró-Vida da Pensilvânia, lá na região onde aconteceu o Encontro Mundial das Famílias. E eu perguntei quais são os argumentos que eles usam para defender a vida num país em que o aborto é legal, como é os Estados Unidos. Ele disse o seguinte, eles ensinam para as mães como é uma criança dentro da mulher. Então eles pegam os bonequinhos do tamanho de um feto e vão mostrando, olha, o bebê de 12 semanas é desse tamanho, depois é desse. Então é a educação. Eles partem da educação, levando a mulher, as pessoas a tomarem consciência do valor da família. E a segunda coisa é a questão da participação política. Então, eles só votam em candidatos pró-vida e não votam em candidatos que são contrários à vida. Inclusive, a Zezé tem esses bonequinhos, né, Zezé? Esse é um bebezinho de 12 semanas no ventre da mãe. Exato. Que já está todo formadinho. Está todo formado, Totalmente gente. formadinho, você sabe. Segura assim, pra gente mostrar. Que o que a gente tem, o que a gente consegue. Porque tem gente que não tem noção, né, Zezé, do quanto da vida preciosa. Elas vêm com a ultrassonografia, tá assim, idade gestacional, 10 semanas, 12 semanas. Quando elas percebem que tem membros, que tem cabecinha, que tem pezinho, que tem bracinho, ela, o meu filho então já está assim? Falei, sim, o seu filho já está completamente formado, só precisa da sua proteção para que ele possa desenvolver e crescer. E aí elas desistem do aborto, porque elas percebem que é um ser humano, Rodrigo, é um ser humano que está no seu ventre, e não um coágulo de célula, não um amontoado, não uma bolinha de sangue, que é como os segmentos contrários à vida falam. E esse trabalho de educação ele é muito importante, Zezé, porque desmente o que as pessoas são ensinadas, orientadas, dizendo que não é uma vida, que é uma coisa. As pessoas não estão sendo educadas, elas estão sendo enganadas. É importante esse trabalho de educação que vocês estão fazendo, que nós... E até porque, Rodrigo, é um atentado contra a vida. Porque se ao invés de mentir para as mulheres, fizesse esse trabalho, o próprio governo desse orientação financeira para essa grávida, para essa gestante, ou o acompanhamento médico, muitas vezes, a mulher no desespero, como a Zezé disse, não tem por onde correr, ou porque está passando uma situação em casa, se o governo oferecesse isso a essas mulheres, será que elas caíam nisso? E daí a importância de escolher bem os candidatos. É verdade. A favor da vida. O que a gente percebe hoje, eu diria que além dessa afronta do próprio Estado brasileiro, de parte do governo, como as secretarias que a gente sabe que estão totalmente ligadas, que é a Secretaria de Saúde, os Ministérios da Saúde, que cria as normas técnicas, o que se percebe é uma insistência absurda de se praticar o crime. Aborto é crime, diz. O aborto no Brasil é crime. Há a exclusão que a gente sempre fala de punição nos casos de bebês com má formação com anencefalia, infelizmente, nós temos culpa dessas crianças estarem sendo mortas hoje, que eu creio que a gente poderia ter feito algo mais por elas, casos de quando não tem outro meio de salvar a vida da mãe e em casos de violência sexual. Eu digo para você que esses 3 casos, ao longo desses 10 anos, se atendemos 8, 10 casos, foi muito. E eu te diria o seguinte, todas essas mulheres optaram pela vida a partir do momento que nós chegamos para ela e falamos, o mal do aborto é esse. O filho já está dentro de você, você já é mãe, você escolhe, você vai ser mãe de um filho vivo ou do filho morto. E aí, parece que é aquele choque de realidade que ela diz assim, sim, e agora? E aí, Deus transforma tudo. E outra coisa disse, Deus não está além daquilo que a gente pede. Tem uma situação de um testemunho que eu gostaria de partilhar com vocês, eu tenho isso por escrito, de uma mãe que ela buscou o aborto no desespero, ela foi aconselhada pelo nosso grupo, ela simplesmente sumiu, dizendo que estava determinada a fazer o aborto. Ela passou no caminho de fazer o aborto
ela passou dentro de uma igreja católica e ela pediu perdão a Deus pelo mal que ela ia fazer. Você acredita? Ela esteve no abortório, ela praticou o aborto, ela sofreu 3 dias de sangramento, ela estava certa que o problema dela estava resolvido. 2 meses depois, ela estava lá no trabalho, ela era copeira de uma instituição. Ela disse que sentiu aquela coisa mexer no ventre dela. Ela ligou: amor, amor, amor. Olha, caroço não mexe, tumor não mexe, tem uma criança dentro da minha barriga. Ela disse que quando saiu daquele aborteiro, ela escreveu dentro do coração dela, numa folha de papel, o que veio o coração dela: nenhuma folha cai do céu, nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. A palavra, a profissão de fé daquela mulher, o desespero que a levou a tomar aquela decisão, a falsa decisão de buscar, né? Tinha um relacionamento de 21 anos, ela tinha separado, ela estava namorando com esse rapaz, tudo muito novo, e ela não queria mais viver a maternidade, né? Eu quero dizer para você que a Lara nasceu, sabe? E eu digo assim para ela mandou, inclusive ia gravar um testemunho para a gente, ela falou assim: olha... E depois ela nos voltou procurando a gente, né? Já com 5 meses, quando ela fez o exame, estava a Lara perfeita. Tudo que aquele aborteiro fez, a mão de Deus estava sobre aquele ventre e aquela criança Protegeu não morreu. a criança. Né? Para provar que as nossas orações, que a intercessão de Nossa Mãe Santíssima, que o bem vai sempre prevalecer. Né? E que dentro do coração dela, Deus sabia que ela não queria matar aquela criança. O aborteiro cobrou R$3.000 dela, ela teve que tomar antibiótico, porque ela corria o risco de uma infecção. E ele não matou aquele bebê, Deus escondeu aquela criança dentro daquele útero materno. Então a gente vive milagres, todo santo dia nós vemos milagres. Quando a gente tem uma situação que o bebê tem má formação, que a mulher corre risco de vida, eu digo: gente, uma medicina tão evoluída, um conhecimento tão estupendo, tão extraordinário que a ciência vem desenvolvendo ao longo desses anos, né? Por que a morte, se queremos a vida? Por que não se dedicar? Por que não acompanhar? Por que nós conseguimos fazer isso e o Estado não consegue? A gente não tem benefício de multinacional, a gente não recebe patrocínio de absolutamente ninguém. Só a bondade do ser humano, da gente ajudar, da gente fazer o bem. Custa fazer isso? Porque quando se mata, se extingue da humanidade o ser humano. Zezé, o que as pessoas em casa, né, precisam saber, que a mídia não diz e que as mães que estão sendo orientadas para um aborto não sabem? O que elas não sabem é que elas podem receber um apoio, um amparo. Que eu queria dizer para elas agora é que elas não estão sozinhas. Não estão sozinhas. Eu recebi um contato há cerca de 3 ou 4 meses de alguém que anotou meu telefone em 2012, quando eu estive no PHN, e me ligou desesperado: e a gente salvou o bebê, está com 7 meses, eu vou mandar um enxoval para ela agora. Ela só queria uma palavra de conforto, ela só queria uma direção. E isso nós podemos fazer. Isso nós temos várias instituições dentro do nosso segmento que pode fazer. A Associação Guadalupe, que eu sou voluntária, que é o Barramalho, é uma das diretoras, que a gente acolhe essas mulheres, que a gente vai até elas, né? A gente caminha um pré-natal, a gente busca um psicólogo. Sempre tem uma saída. Diria para você que quando ela diz sim à vida, transforma-se tudo. A minha casa foi reformada, o meu marido conseguiu emprego, tudo acontece. Né? Então eu quero dizer, você não está sozinha, nós podemos te ajudar. Busque ajuda, não procure a morte, não destrua a sua vida. Disse, o sínodo lá está acontecendo e o primeiro relatório já falou sobre a questão do aborto. Antes disso, eu quero mostrar essa foto, olha, de uma família, um casal que está participando do sínodo. É um dos 18 casais que participam do sínodo. Interessante a foto, eles com um bebezinho empurrando o carrinho. É um bebê provavelmente recém-nascido, para ver um sinal também, um sinal do que a igreja vive esse momento. E o cardeal Vantuá, um cardeal francês, já disse hoje para os jornalistas: olha, se vocês esperam uma mudança na doutrina, vocês vão sair daqui decepcionados, porque não vai ter nenhuma mudança na doutrina da igreja. E o cardeal Erdo, ele disse o seguinte hoje, ele é relator do sínodo, e sobre a defesa da vida, ele disse o seguinte: reafirmou um caráter inviolável desde a concepção até a morte natural. E ele disse: não, portanto, ao aborto, à terapia agressiva, à eutanásia, e sim, a abertura da vida como uma exigência intrínseca do amor conjugal. Ele lembrou o grande trabalho da igreja no apoio a mulheres grávidas, a crianças abandonadas, a quem abortou e as famílias impossibilitadas de curar
os seus entes queridos doentes. Lembrando que começa aí o ano da misericórdia, e para essas pessoas que, por um motivo ou outro, cometeram o aborto, a igreja está de portas abertas para perdoar essas pessoas, para acolhê-las com misericórdia. Se elas desejam, realmente estão arrependidas e querem recomeçar a vida, a igreja está aí disposta a perdoar todas essas pessoas. E que essas mulheres se levantem, né, ô Rodrigo? Com que certeza. essas mulheres se levantem, como a Zezé, que fez a sua... Não é para ficar de cabeça baixa, não, para seguir em frente. E para ajudar outras Para ajudar mães, outras né? pessoas a não cometerem mais. A igreja te acolhe com todo carinho, né? Claro, como a Zezé acabou de dizer, ela também passou por uma situação dessa. A gente, né, quando você estava lá e caiu nessa situação, você não tinha um conhecimento, enfim, a gente não sabe o que você viveu ou está vivendo, mas o que a gente quer chamar a sua atenção é justamente isso. A gente não está falando aqui para condenar ninguém, muito pelo contrário. A gente quer trazer você para juntinho da gente para fazer esse trabalho bonito que vocês estão fazendo, de salvação de almas, né, Zezé? Quanto que esse testemunho dessas mulheres podem ajudar a outras? É lindo, né? O agir de Deus é sobrenatural. E eu diria para você assim, a cada dia a gente recebe uma foto de um bebê que nasceu. E às vezes, assim, eu comento muito sempre com a Elba Ramalho e com outras irmãs que trabalham no nosso grupo, a Maria Ângela, eu digo assim, a resposta vem. Porque nós plantamos a verdade no coração daquela mulher. Isso aqui é o aborto. Elas podem sumir, depois elas aparecem com o bebê. Para mostrar a vitória de Deus. Olha, inclusive, a gente já está preparando um encontro aqui na Canção Nova, né, para falar desse Juntos pela Vida que precisa acontecer no Brasil inteiro. Então, assim, um grande presente de Deus, né, a realização desse encontro na Canção Nova, uma grande parceria aí, o Tiba nasceu no coração, do desejo de Deus no coração dele, também do Totô, do Expresso HG, e quando eles falaram para mim dessa possibilidade, eu falei, gente, isso é tudo de bom. Então, a gente está convidando, assim, todas as pessoas de bem do Brasil inteiro, que queiram católicos, evangélicos, de outros segmentos, venham todos para esse grande momento, que vai ser um dia, serão 2 dias, é um encontro, gente do bem, juntos pela vida. Elba Ramalho vai estar conosco dia 1º de novembro, e o professor Felipe Aquino, Dunga, Tiba, e vários. A gente quer trazer, assim, um ônibus, 2, 3, 4 de bebês, né, bebês providos, como nós chamamos, para mostrar a alegria da unidade, né, porque é isso que nós precisamos, nos unir para derrubar toda e qualquer cultura de morte que venha se apresentar aí. A gente está unido, graças a Deus. A gente vai por um breve intervalo, volta daqui a pouquinho com mais conversa. Eu quero falar para vocês da nossa revista Canção Nova, que eu já mostrei aqui, tem essa matéria interessante, como você começou, para você ajudar aí as pessoas a tomarem consciência do valor da vida. A revista Canção Nova, que esse mês tem uma entrevista exclusiva com o cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, falando sobre ideologia de gênero, para tirar dúvidas aí dos nossos sócios da Canção Nova. Para receber essa revista, você se torna um sócio através do nosso site clube.cançãonova.com ou liga 12 3186 2600. E aqui dentro vem um boleto. Aqui, olha que lindo esse mês, com a foto de São João Paulo II, para você contribuir com a Canção Nova e nos ajudar a chegarmos aos 100%. Nós estamos com 7% da campanha desse mês. E tem também aqui, para a criançada, a revista Canção Nova Kids, que também tem desenhos, história em quadrinhos, coisas para colorir, recorte. E aqui, olha que legal, no finalzinho, a oração da Ave Maria, para ensinar as crianças, por meio dos desenhos, a oração da Ave Maria. E aqui a imagem de Nossa Senhora grávida, para já ensinar as crianças aí sobre o valor da vida. Vale a pena a gente investir na evangelização das nossas crianças e contribuir para a Canção Nova, para chegarmos juntos ao 100% e mantermos a nossa missão aí, juntos pela vida, juntos na evangelização, né, Dircilene? Daqui a pouco tem um testemunho bonito que a gente vai conhecer. Isso mesmo, nós já estamos aqui com a Carla e o João Paulo, que daqui a pouquinho vai trazer um testemunho lindo para nós com relação a essa luta pela vida. Fica aí ligadinho, porque você vai saber o que aconteceu na vida desse casal. Olha que criança linda, que olho lindo que você tem, coisa fofa. Daqui a pouquinho a gente conhece, então, o testemunho desse casal. E eu tenho certeza que você vai se encantar com tudo que a gente vai conversar aqui daqui a pouquinho. Não sai daí, não. Salvação.